Estamos aqui com o meu companheiro de Ciências da Religião, meu companheiro lá na Umesp, e está lançando um livro recente sobre teologia pentecostal, especificamente falando sobre a hermenêutica pentecostal. Meu irmão, obrigado de verdade pela sua disposição de estar aqui com a gente no nosso podcast. Agradeço muito. A gente se esbarrou em algumas disciplinas lá em São Paulo, fez sua graduação de teologia também na Metodista. E agora, continuando os seus estudos, eu agradeço muito pela sua participação aqui, tá, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, participar aí do Convergente Podcast, né, por abrir esse espaço aí para dialogar sobre teologia pentecostal. Sempre é um prazer falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu estudo, tá? Então, espero que tenhamos aí um diálogo alegre, produtivo. Maravilha. Agora queremos colocar na mesa também esse debate sobre a teologia pentecostal, né? Se você quiser conhecer mais ou menos Ismael, segue ele no Facebook, no Instagram. Se você quiser comprar o livro dele também, você pode entrar em contato com ele também. Porque a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre hermenêutica pentecostal, que é o foco do livro dele, foi o foco da dissertação, tem dado continuidade nas pesquisas sobre pentecostalismo também no mestrado. Só que primeiro, Ismael, eu acho que seria muito legal a gente contextualizar a galera sobre de que pentecostalismo a gente está falando. Então, se você que está nos ouvindo, já estudou um pouquinho ou tem interesse em estudar o pentecostalismo, é preciso a gente contextualizar. Porque da mesma forma que a gente fala hoje no Brasil, eu sou evangélico. Tá, mas que tipo de evangélico você é? Porque a gente tem que falar isso hoje em dia. Não sei se você tem essa mesma sensação, Ismael. Né? Eu sou evangélico, mas você é evangélico da igreja do Valdemiro, você é evangélico da igreja do Edir Macedo, você é evangélico da igreja do pastor Silas Malafaia. Que evangélico você é? Aí eu tenho que explicar, não, eu sou evangélico, metodista, de tradição wesleyana e tal. Porque a gente tem que contextualizar, porque o movimento evangélico ele é muito plural, ele é muito diverso. E a gente não pode botar tudo no mesmo saco, isso enfraquece o debate. E para falar dos pentecostais, eu aprendi isso na graduação. É preciso também refletir sobre isso. De que pentecostalismo nós estamos falando? Porque existem ondas do pentecostalismo, né? Existe o pentecostalismo da primeira, segunda, terceira onda, um neopentecostalismo, enfim. Eu queria entender de onde você parte. Você é da Assembleia de Deus, de uma igreja histórica, tradicional, dentro do meio a pentecostal, mas a partir da sua pesquisa, do que você está escrevendo sobre hermenêutica pentecostal, de que pentecostalismo você está falando? Acho que a gente poderia começar contextualizando isso para os nossos ouvintes. Exatamente. Uma boa pergunta, Jorge, porque primeiro também precisa fazer uma análise crítica também desse termo pentecostalismo, que geralmente a gente fala no singular, mas os autores que estudam o pentecostalismo vem numa onda aí que prefere, para ser mais coerente com os movimentos pentecostais, né, denominá-los de pentecostalismos no plural, devido a essa gama de diversidade que existe dentro do pentecostalismo, né? E aí você mencionou essa questão da primeira, segunda, terceira onda, né, que quem classificou assim foi o Paul Freston, né, que é um britânico radicado no Brasil, e ele diz sobre essas três ondas, né? A primeira onda, que corresponde ao pentecostalismo clássico, né, da Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, né? A Cristã do Brasil chegou em 1910, a Assembleia de Deus em 1911, entre outros movimentos aí de menor expressão que surgiu aí nesse período aí. E aí a segunda onda, denominada por Fresco, corresponde à quadrangular do Reino de Deus, que surgiu por volta da década de 1950, a Deus e Amor, a Brasil para Cristo, né? E assim por diante. E aí na década de 70, 80, surgiu o movimento aí de terceira onda, cuja principal representante é a Universal, do Reino de Deus. Então, quando eu estou falando assim, de hermenêutica pentecostal, estou falando do pentecostalismo clássico de primeira onda, que é caracterizado aí pelas línguas estranhas, ou glossolalia. Né? Então, a Universal entra na terceira onda? Eu achava que ela entrava em outra característica. Ela entra como terceira onda, a Universal. Isso, a Universal.
a Internacional da Graça de Deus, a Renascer em Cristo, né? Todos eles entram no movimento aí de terceira onda, né? Ou seja, e aí, para ser mais específico, né? Para ser mais específico, a primeira onda é caracterizada, tem coisa no clássico, na Assembleia de Deus, assim por diante, é caracterizado pelo movimento de línguas estranhas. Aí a segunda onda, né? Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo, o movimento de cura divina, foi muito forte, né? Nessa década de 50, 60. E a terceira onda, universal, e assim por diante, caracterizado pelo exorcismo. E assim por diante. Então, são ênfases assim, distintas, mas que exorcismo, cura, línguas estranhas estão presentes nessas três ondas, mas a questão de ênfase, né? A ênfase, assim né? E aí o elemento da prosperidade entra com o neopentecostalismo. O discurso de prosperidade entra depois. Isso, entra no neopentecostalismo, década de 70, 80, devido a um novo contexto histórico-cultural ser diferente, né? Aquela onda neoliberal, né? E assim por diante, que aí influenciou as igrejas, sobretudo as neopentecostais, de ênfase aí na prosperidade, né? Na esteira desta onda neoliberal que chegou no Brasil a partir da década de 70 e assim por diante. E assim, a gente vê como que o Brasil ele vai sendo influenciado, né, muito pela América, os Estados Unidos da América, né, pela essa teologia americana que vem meio enlatada para cá e vem sendo imposta muitas vezes. A história dos protestantes não é muito diferente, né? O movimento protestante vindo dos Estados Unidos, então você vê toda aquela característica por trás, muitas vezes até uma teologia racista por trás sendo imposta no Brasil e tudo mais. E a teologia pentecostal, como ela chega? Quais são as raízes dela aqui no Brasil? Eu não sou pentecostal, sou metodista, mas a gente vai percebendo essas influências, né? A gente vê alguns personagens, alguns pregadores, e até livros que ficaram famosos aqui no Brasil, livros do Kenneth Hagin, aquele livro famoso, eu esqueci o autor agora, do Bom Dia Espírito Santo. Quem era o autor desse livro? Esqueci o nome do autor. O Benny Hinn. Benny Hinn, né? A gente vê esses pregadores que eu acho que eles são mais de terceira onda para neopentecostais, na minha visão, né? Você vê como que isso vai chegando no Brasil e vai criando um solo fértil para isso se multiplicar aqui. É até engraçado como é que no Brasil, né, é um solo fértil para esse tipo de teologia. Agora, quais são as raízes do movimento pentecostal? Porque você falou, então, que você está partindo de um movimento clássico, deste primeira onda, do movimento pentecostal clássico. Você bebe dessa raiz forte do pentecostalismo de primeira onda, nas raízes do movimento. Agora, no Brasil, quais são as raízes do movimento pentecostal? Como que ele vai se estabelecendo aqui? Você anunciou mestrado sobre essa perspectiva historiográfica, né, do movimento pentecostal. Eu acho que seria legal também, você tem muito a contribuir nisso aí. Perfeito. Bom, uma ótima pergunta, né, sobre as raízes do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não nasceu do nada, né? Embora o movimento pentecostal, de acordo com a perspectiva dos membros, né, da Assembleia de Deus e de outras denominações, surgiu da efusão do Espírito Santo, de Atos dos Apóstolos, né? Os fiéis falam, né? Uhum. Surgiu lá de Atos dos Apóstolos, na igreja de Atos dos Apóstolos, assim por diante. Claro, é a origem espiritual, né? Então é importante fazer essa distinção. As origens, as raízes espirituais e as origens teológicas, históricas do movimento pentecostal. Então, as raízes espirituais do movimento pentecostal surgiu lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá no dia de Pentecostes, que é um movimento iniciador, inclusive, né? A fonte permanente de onde flui o sentido, o modelo do movimento pentecostal e assim por diante, né? Inclusive, dele toma o nome, né? Pentecostalismo vem de Pentecostes e assim por diante. Agora, quando falamos das raízes teológicas e históricas, estamos falando de raízes fincadas na história, os movimentos históricos sociais que foram se desdobrando ao longo da história, né?
Então, digamos que as raízes dos movimentos pentecostais, embora seja conhecido como Rua Azusa, né? Surgiu na Rua Azusa, 1906, com Seibon, né? Embora, do ponto de vista histórico, foi de 1900 a 1901, com o Parran, né? Que ali o movimento surgiu de forma local, regional, ali em Kansas, né? Mas que na Rua Azusa ganha uma dimensão mais global, né? Ganha uma dimensão mais mundial. Então, a partir da Rua Azusa é que o movimento se internacionaliza. É claro que, paralelo a esse movimento da Rua Azusa, surgiu outros movimentos e assim por diante, paralelo, né? Não ligado diretamente à Rua Azusa, é bom que se diga isso. É interessante, né? Isso, eu não tinha noção disso, curioso, muito legal isso, porque a gente percebe isso no movimento metodista. A gente pega a experiência do coração aquecido de Wesley e coloca como se fosse o momento máximo de todo o processo da experiência de aquecimento do coração e tudo mais, mas não percebe que por trás tinha todo um movimento, vários acontecimentos que levam até esse momento aqui. Você não pode desprezar o que vem antes aí, né? Então a Rua Azusa é um movimento importante, mas tem todo um entorno ali, né? Que chega até a experiência da Rua Azusa, né? Isso, perfeito. Então, esse é um marco, assim, dito por muitos estudiosos, assim por diante. Mas antes já surgiu experiências, digamos, proto-pentecostais, né? Movimento metodista, Edward Irving, Vida Superior de Keoslick, e também diretamente do movimento Hollins, ou movimento de santidade. Então, o movimento pentecostal está diretamente ligado ao movimento de santidade. Legal isso. Da onde esses fundadores históricos do pentecostalismo, eles eram do movimento de santidade, né? E aí se descolaram depois e fundou aí o movimento pentecostal. Né? Isso conecta o movimento pentecostal com os metodistas um pouco, né? Isso, perfeito. Conecta um pouco, né? Principalmente essa questão do batismo no Espírito Santo, da segunda bênção, né, que era muito forte do John Wesley, né? Claro, o cara John Wesley é a santidade, né? Sim, e assim por diante, os pentecostais adotaram essa questão da segunda bênção como o batismo no Espírito Santo em línguas estranhas, né? Em línguas estranhas.